Bom dia a todos. Sejam bem-vindos agora à nova sessão paralela intitulada Riscos Dendrocaustológicos, que é como quem diz riscos de incêndio florestal. Hoje temos um painel composto por pessoas de várias nacionalidades, desde o Reino Unido, passando pelo Chile, Espanha, portanto, e depois as temáticas também são... Os tópicos dentro da temática geral também são bastante diversos. Sejam bem-vindos então ao 5º Congresso Internacional de Riscos, que está aqui a decorrer então na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e está a ser também transmitido online. Nós vamos começar então por passar a primeira apresentação, que é da doutora Julia Touza, que é lector na Universidade de York, no Reino Unido, que foi também produzida por outras pessoas da mesma universidade e também da Universidade de Compostela, em Espanha. A apresentação vai ser sobre Understanding the Spatial and Temporal Dimensions of Intentional Wildfire Risk. Esta sessão vai ser sobretudo em inglês, embora eu até agora só tenha participantes portugueses e por isso estou a falar em português. No entanto, a maioria das apresentações são em inglês, como vocês poderão ter acesso pelo programa. Portanto, só fazer aqui a nota também de que tem um máximo de 15 minutos para fazerem as apresentações. Os microfones foram desligados automaticamente para que não ocorram interferências durante as sessões e esta sessão, como todas as outras que estão a decorrer online, estão a ser gravadas. Portanto, caso vocês não queiram que o vosso nome, a vossa imagem apareça depois no vídeo final que fica disponível no YouTube da Riscos, o que eu vou deixar aqui no chat, caso vocês não pretendam aparecer, digamos assim, no vídeo final, peço-vos que deixem essa indicação no chat que vocês podem encontrar no fundo do Zoom. Tem uma barra no fundo do Zoom com várias coisas, desde os participantes ao chat, enfim, ao Q&A, e no chat e no Q&A, ou bate-papo, que às vezes também pode aparecer essa designação, vocês podem deixar as vossas questões e peço-vos que o façam. Portanto, se tiverem questões durante as apresentações que queiram colocar aos oradores, deixem no chat, no bate-papo, no Q&A, e depois no final serão respondidas pelos oradores. Caso contrário, também podem colocar diretamente as questões aos oradores através dos e-mails deles, que está no livro de resumos, que eu vou também deixar no chat o link para que vocês acedam a todos os e-mails. Portanto, qualquer dúvida, respondam. Vamos então começar com a primeira sessão, intitulada Understanding the Spatial and Temporal Dimensions of Intentional Wildfire Risk, que será feita pela doutora Julia Touza, que é lector na Universidade de York. I'm Julia Touza. With Lee, James and Maria Luisa, I'm presenting some work on understanding the spatial and temporal dimensions of wildfire risk. This slide simply tries to capture how the forest natural and social pressures such as urban expansion, climate change or unsustainable land uses is increasing the frequency of catastrophic wildfire outbreaks. We all remember 2007 where Chile suffered the biggest wildfire episode in history and Portugal there were more than 100 fatalities. And yet in 2019 the fire season in California was turned the worst on record. And yet, in 2020, we are also talking about the worst on record also in California as well. This increasing catastrophic nature of wildfires makes disaster risk management approach increasingly needed. And in this disaster risk management literature, it is well known that responding after a catastrophic event when this takes place can lead to a slow response. Unplanned post-activity response are usually fragmented, poorly coordinated, and relied on budget reallocations. However, the development of a preventing approach can lead to well-prepared contingency plans that can decrease that uncertainty and fragmentation.
The multiple actors involved in the catastrophe have clearly and previously set some responsibility on what they should be done. With that literature in mind, we do a case study on Galicia, a Spanish region with the highest proportion of wildfires in Spain. We examine a period of 11 years and use local scale data. In particular, we use fire counts at the municipal level. And what we are interested in is modeling the spatial and temporal change in wildfire risk. And for that, we use a Bayesian approach. So in an initial exploratory analysis, we can see in the dark blue line the temporal evolution of wildfire risk in the region overall. But what the figure tried to capture mainly is the contrasting difference between that temporal trend between the different localities. In that initial exploratory analysis, we also have done some global moral index calculations and see the spatial cluttering in the data. So therefore, we conclude that neighboring areas are likely to experience similar levels of fire rate. But then we question whether this is true also on looking at the temporal patterns. Do neighboring municipalities share similar temporal patterns? For that, we did analysis, a Poisson analysis in your right side, and do a moral index on the coefficient to get this contrasting evidence that no, increasing localities with increasing temporal trends are not necessarily clustered together. This is further illustrated in the graphs here, where we see, the spatial temporal complexity. The gray line represents the overall regional trend, and we can see that these three municipalities follow very distinct patterns. So what our work is trying to distinguish is between the spatial and temporal hot and cold spots. So we will have a purely hot spot if it has higher overall risk than the regional trend, but we'll have a temporal pattern that is similar to the regional one. Likewise, we will have a purely spatial cold spot if this municipality has a lower overall risk than the region, but resemble the temporal trend in that in the region. Those areas that we are particularly interested in is areas that have a higher risk than in the region. That means that they are hot spots, but they also have a different temporal pattern, and that temporal pattern is increasing faster than the overall regional pattern. Okay, other areas that we are also particularly interested in is areas that they might have lower or follow the same type of risk that in the region, but they have an increasing temporal trend. Wildfire occurrence is increasing and in these areas, and this is represented by in the table by the areas in red. Of participation parameter. So, as I said, our results allow us to particularly locate those hot spots and identify 25 municipalities that have an increasing the risk. So they have already increasing risk that the regional risk, but this risk is not only higher, but it's still increasing. So these are the dark colors on the first figure on your left. But we also identified cold spots, municipalities with overall a lower wildfire occurrence rate than the regional one, but where the risk is increasing. And we identified 20 of these cold spots. And those municipalities that more or less have the same overall risk that the regional one, and again, these have increasing risk. So these 27 and 7 municipalities identified
on the second and the third figure are the ones that we need to keep look at because they might become hotspots. I apologize that the names on the table might not be so clear, but it indicate the number and the name of the municipalities in the different categories. Our analysis, as I said, we also look at the potential effect of the wildland urban interface on the spatial temporal pattern, and we are able to conclude that a 10% increase in the wildland urban interface could result in an increase of 10 fires per square meter in the different municipalities. So finally, as a conclusion, we identify over 11 time period long-term hotspots where there is a persistent problem, and in particular identify those hotspots that is still facing some increasing temporal trend, and therefore they need increased surveillance. But that increased surveillance is also needed in those areas whether the wildfire risk is low or medium, but it is still facing some increasing temporal trend, and therefore they are in danger of becoming hotspots. So finally, we try to support and provide information to take a more proactive approach and doing an assistive analysis of the wildfire data that can really inform decision making. Tivemos então a apresentação da professora Júlia Touza. Vamos então prosseguir para a próxima apresentação do Dr. Miguel Castilho, da Universidade de Chile, que é uma apresentação em coautoria com a doutora Rosemarie Garret, e o título da comunicação é então Wildfire Risk in Wildland Urban Interfaces, Proposals of Standards in Buildings, San José de Maipo, Chile. Good afternoon. Miguel Castillo and Rosemarie Garay, we present this issue related to the definition of criteria and standard for the protection of homes in urban forest interface areas. We are academics from the University of Chile, and this brief presentation summarizes the results of a project that has been completed on standards for risk mitigation and proposed actions for the protection of populated areas under hazard of wildfires. Well, in a similar way to other countries with forest cover and Mediterranean climate, Chile has a history of fire associated with the contact of wooded areas with built-up areas. Statistics indicate that it's a growing trend, even many years before the first proven evidence about the effects of climatic change was related to the effects of forest fires. This figure shows the distribution of forest fires in Chile in different territories from the north to south. Well, the occurrence of fires is concentrated in the central region where the Mediterranean climate is more strongly expressed. That is a prolonged period of drought in summer, high temperatures and consequently high probabilities for the initiation of fires. In Chile, the main cause of forest fires are due to human activity, and in particular with a high intentional component. Other relevant causes are associated with the irresponsible use of fire and also with activity near populated areas. The Valparaiso region is indicated in the box. This area concentrates approximately 60% of the fires in the area called urban forest interface. In Chile, 6,200 fires occur annually.
This is an example correspond to the 2018-2019 season. In this case, the research area corresponds to the central region of Chile, where there is a high number of forest fires located with built-up areas and very close to important population centers. In the first diagnosis, a zoning of the risk and hazard of forest fires was carried out through field work and multi-criteria analysis with the communities that inhabit this region. Then the location of homeless areas of high risk of forest fires remains an unresolved problem. Many more small fires, for example, near areas with dense vegetation, cause violent advance of fire because, among other factors, there is the wind. This is a case of what happens in the coastal zone of Chile. In recent years, for example, not only fires have increased, but also those that affect a large number of houses and buildings. In fact, the amount of damaged homes has caused many areas near forests to have to be intervened by managing the combustible vegetation and working permanently with neighbors and communities that coexist in these areas. This is a problem that occurs in different inhabited areas in central and southern Chile. This map is an example of the extensive fires that occurred in 2017 in Chile. So, the risk of forest fire is related to the spatial behavior of the fire density, the location, and also to activities that cause the initial ignition of combustible material. In this study, we analyzed the problem of forest fire in areas with irregular presence of building inside areas with forest, and also the condition to exposure to the spread of fire in house and other built areas that are part of the inhabited structure. For example, we analyze the commune of San José de Maipo, Chile, located in the metropolitan of Central Region. We call it population data, fire statistics, construction regulation, for example, current legislation, interviews, a series of workshops with the communities, and in general, an extensive information network from 2000 to 2019. Then, the central objective was to establish the special condition of risk and vulnerability to the impact of wildfires in areas of wildland-urban interface. After this analysis, we evaluate the areas with the greater presence of housing forests and analyze the main construction standards necessary for revision in constructed areas, as well as the characteristics of protection and defense against fire for different construction categories, for example, houses, schools, hospitals, collection centers, and in general all kinds of critical infrastructure that performs functions of defense and protection against catastrophes. On this map, a group of buildings are identified within areas classified has the first priority of protection. They are the areas highlighted in the red color in this example. The main result showed that a correct adaptation of international standards in construction are perfectly applicable for new construction projects in areas of urban-forest interface. Regarding existing construction, proposals are made to improve the immediate environment to the areas with the greatest vulnerability. For this last objective, the map of determination of priorities for protection against forest fires was used, especially prepared for this study. It is a pilot experience in Chile
new in this execution and based on the result of the funded project on protection and defense of buildings against wildfires in areas of wildland-urban interface. This photograph shows a house located in an area with a high load of highly flammable vegetation. It corresponds to a very common situation in Chile, which causes high level of forest fire hazard. Well, considering these technical actions for the participation of different community representatives, it was possible to agree on a methodology to determine the level of vulnerability of 22 localities within the commune using a multi-criteria analysis expressed in an Excel application. The main work was the identification of different types of critical infrastructure that can provide a role of attention in emergencies derived from the presence of forest fire. This analysis was especially important due to the difficulty to access to remote areas and the scarcity of asphalt roads for the transit of emergency vehicles. This impact corresponds to the state of the infrastructure, thus was also analyzed to estimate response times in the face of the first arrival of resources to firefighting. For example, here we can see one of the screens that offers a menu of options for entering the infrastructure, their location and the state of compliance with regulation for the construction and operation. In general, a first analysis showed that a large part of this building do not comply with the minimum protection standards, in which it was necessary to complement the regulation with international standards that were previously adapted to the reality of Chile and its buildings. Well, this is an example of valuing the territories against the danger of forest fires. It's built using the criteria indicated above and constitute the basis of identifying those areas with the presence of house and other structures that present problems of difficulty to access for the entry of vehicles for emergency care. In these areas, normally the first attack against forest fire is carried out by airplanes or helicopters as a first response while waiting for the arrival of land resource. Well, as a general conclusion of this research, it was the proposal of a territorial model adapted to the reality of a specific municipality, but that is its methodology is perfectly applicable to other territories. The key to success is planning is the participation of the communities that live in this type of areas. Here are some links to information related to the research. And this is our investigation. Thank you very much. And this was the presentation of the Professor Miguel Castillo from the University of Chile in co-authorship with Rosemarie Garay. So, next presentation was made by Rodrigo Ribeiro, Ms. Samia Sulaiman, and Mr. Raul Ramirez Arbeles. And the presentation is going to be made by Ms. Samia Sulaiman, PhD student and researcher in Brazil.
In this case, we have a video she sent to us with the presentation that is entitled Fire Hazard Analysis at Chapada Diamantina National Park in Brazil. Pesquisadora, pós-doutoranda no Laboratório de Gestão de Risco da Universidade Federal do ABC, e veio apresentar esse trabalho feito em conjunto com o Rodrigo Ribeiro, da Fundação Getúlio Vargas, aqui do Brasil, e o professor Raul Ramírez, da Universidade Central de Venezuela. O trabalho que eu vou apresentar foi feito cerca de um ano e meio, um estudo sobre o risco de incêndio no Parque Nacional da Chapada Diamantina, Brasil. Essa apresentação está dividida em 3 partes. No início, um contexto geral sobre o tema do aumento das temperaturas, dos períodos de estiagem e dos riscos de incêndio no mundo e no Brasil. O contexto da área de estudo do Parque Nacional da Chapada Diamantina e a metodologia e os resultados que nós obtivemos, tanto com levantamento de dados quantitativos, quanto de análise de dados qualitativos com encontros locais com as comunidades que atuam no parque, principalmente no tema da gestão de risco de incêndio. Os dados que nós temos, né, das fontes internacionais sobre o aumento das catástrofes indicam, né, o quanto que o risco relacionados aos eventos extremos climáticos tem sido aumentado, né, ao longo do tempo. Apesar de as inundações e as tempestades serem os eventos com maior quantidade e intensidade, os incêndios também têm tido uma preponderância. É importante entender que é um outro tipo de risco, é um outro tipo de impacto, e a gestão precisa considerar e analisar esse cenário. O Brasil, dentro do contexto internacional, não é um dos países mais críticos, porém, pelo seu tamanho, né, continental, apresenta diferentes tipos de riscos, e as inundações ainda têm uma preponderância, até porque elas acontecem principalmente nas áreas urbanas, onde há maior densidade populacional, mas as estiagens e também os incêndios têm sido um cenário preocupante dentro do contexto brasileiro. Há uma diversidade, como eu comentei, continental, né? Mas há uma diversidade também de tipos de riscos, onde não só as inundações, os deslizamentos, mas as estiagens ganham relevância dentro do contexto nacional. Os gráficos, né, olhando aí a linha laranja, indicam o aumento dos períodos de estiagem, de seca, e isso é uma das condições também que favorece, apesar de não estar diretamente relacionado aos incêndios, e o nosso estudo também apontou isso, analisando não só as questões naturais, os fenômenos climáticos, mas também a ação humana dentro desse contexto, tendo o Nordeste principalmente como uma das áreas de maior risco em relação à estiagem e seca. Olhando os dados de temperatura global, isso é bastante preocupante nos últimos anos, o aumento da temperatura, que não só modifica as questões climáticas para a ocorrência de chuvas intensas, mas também da escassez hídrica. É importante relembrar aí alguns eventos marcantes, né, com o que aconteceu em Portugal em 2017. Aqui no Brasil nós acompanhamos bastante estarrecidos com a potência do incêndio, os impactos que ocorreram, e atualmente vivemos esse cenário, não só os incêndios na Amazônia, que também acredito que o Brasil, não só o Brasil, mas o país inteiro tem acompanhado, o mundo inteiro tem acompanhado, mas atualmente, nesse momento, a gente tem um foco de incêndio bastante intenso no Pantanal, e que traz discussões não só para o tema das mudanças climáticas, os eventos extremos, mas também a nossa capacidade técnica, mas principalmente política, de gestão desses incêndios. Entrando então na segunda parte dessa apresentação, vou apresentar a área de estudo sobre o qual nós trabalhamos, que é o Parque Nacional da Chapada Diamantina, que se localiza na Bahia, na região nordeste do Brasil. A Chapada em si, né, todo esse território é bastante amplo, e o parque está restrito a uma
uma área grande, mas bem menor em relação ao contexto da Chapada. Isso é importante porque um dos dados que nós coletamos é que os focos de incêndio estão no parque. E aí as questões de litígio e de ocupação das áreas do entorno como uma problemática além dos eventos e dos períodos de estiagem. Em 2008 houve um incêndio bastante grave, as mudanças, a estiagem foi bastante intensa e houve um déficit hídrico que potencializou não só a ocorrência, isso foi um dos dados também que nós coletamos, mas a extensão do incêndio. A Chapada é uma área bastante extensa, né, com bastante vegetação e que na época de seca se torna uma matéria para aumentar a combustão e a queima de inúmeros hectares. Foram 50 dias de queimada, o que potencializa não só o risco em relação à biodiversidade e ao patrimônio natural, mas também ao patrimônio social, cultural e tudo que está envolvido nesse território. Entrando na terceira parte da apresentação, vou falar um pouco sobre como foi o nosso estudo, quais foram os objetivos e a metodologia, né? A intenção foi avaliar esse risco de incêndio, entendendo não só os dados quantitativos, a partir de dados, análise de dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que é uma referência no Brasil de acompanhamento e análise de dados, mas também observação de campo, né, encontro com as autoridades de gestão local do parque e os grupos de combate ao incêndio, e também levantar dados históricos sobre os focos de incêndio de 2004 a 2018 junto à gestão do parque. Os primeiros dados que nós coletamos, né, para avaliar essa série histórica, né, de incêndios foi com o INPE, apontando aí entre 2007 e 2008 o pior período, né, de focos de incêndio, o que marca aí a quantidade, né, não só o número de focos, mas os dias e a quantidade de incêndios que houve dentro do estado da Bahia e dessa região. Os encontros foram bastante importantes também para entender a dinâmica local, né? Como vocês podem ver, esse é o símbolo da Brigada Voluntária de Combate a Incêndios. Não existe, portanto, uma equipe contínua, financiada com recursos, né? Para atuar no combate aos incêndios. A maior parte são guias turísticos que conhecem muito bem a região, isso também acrescenta uma gestão mais efetiva, mas que apesar de serem capacitados, terem aí os equipamentos e toda a formação, não é uma brigada contratada, né? Há alguns contratos pontuais em períodos de incêndio, mas isso também é algo que traz uma vulnerabilidade e um acompanhamento, inclusive, do monitoramento dos focos de incêndio. Além disso, nós fizemos também trabalho de campo com os agricultores que atuam na região, não só pelo tema dos incêndios, que impactam claramente a produtividade, mas os períodos também de seca e estiagem, entender como que funciona e quais os processos de adaptação, inclusive da produção agrícola dentro desse contexto. Fizemos workshops com esses agricultores para entender, então, como eles viam o risco, né, quais eram os principais riscos, e, obviamente, a seca e estiagem foram os mais importantes, e entender como que a gestão das associações e dos grupos tem se adaptado a essa situação. E um dos dados também que nós coletamos, esse é um resultado bastante interessante, não só saber a quantidade e a intensidade dos incêndios, mas localizar onde são os focos, os principais locais de incêndio. Então, a gente levantou esses dados junto com a gestão local e fizemos uma série histórica localizando dentro do território do Parque Nacional os focos de incêndio, para entender, né, quais são as áreas mais críticas ou
prioritárias, por onde se expandiu o incêndio. Esse mapa é um dos resultados que nós produzimos para entender a dinâmica e o cenário dos incêndios, até porque uma das questões que foram levantadas, principalmente nos encontros, é que apesar da seca e da estiagem, há muita intervenção antrópica. Vou passar um pequeno vídeo para vocês entenderem a dimensão da Chapada e de que contexto nós estamos falando. Uma das questões importantes, né, o acesso e a mobilidade dentro do parque, né, é muito complicado. Algumas estradas como essa ainda tem uma certa mobilidade, mas mesmo assim é uma extensão muito longa, né? Aí dá para ver a dimensão de um pedaço, né, do parque, mas que dificulta também os acessos, dificulta a gestão. Tem algumas torres de monitoramento, mas como eu comentei, as brigadas são voluntárias e não há um sistema realmente estruturado para monitorar, inspecionar e gerenciar de forma mais efetiva e de forma preventiva, e não só no combate, né, os focos de incêndio. Além disso, dá para ver a dimensão e a beleza, né, desse patrimônio natural que precisa, com certeza, ser considerado e melhor gerenciado. Só para finalizar, as conclusões que nós tivemos a partir desse estudo, que entre 2004 e 2017 aconteceram muitos incêndios entre julho e outubro, que é o período de estiagem, e muitos começaram dentro da área do parque, não no entorno, o que poderia se esperar por causa que o entorno é ocupado, né, o parque ele é protegido, é uma unidade de conservação, mas justamente por isso se levantou o quanto que havia litígio entre as pessoas que trabalhavam no parque, ou eram mineradores ou agricultores, né, exploravam, usavam a terra, mas que foram expulsos e por isso também amplificou as problemáticas, não só por causa da seca e da estiagem, mas também dos incêndios criminosos. Esse é o resultado do nosso trabalho e muito obrigada. Thank you very much for your presentation. Now we are going to move on to the presentation in Portuguese that was made by the master student Miss Adriana Bianchi Azevedo with Mr. Fábio Barcelos and Mr. Fábio dos Santos Gonçalves. And the presentation is entitled Serra dos Cavalos, a resposta do trabalho preventivo na redução dos eventos de fogo em vegetação. Vamos também ouvir o vídeo. Olá, sou a capitã Adriana Bianchi, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, do 16º Grupamento de Bombeiro Militar de Teresópolis, Brasil. O nosso trabalho é um trabalho sobre a Serra dos Cavalos e versa sobre a redução dos incêndios florestais nessa região e a sua correlação com os deslizamentos de terra. É um trabalho realizado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro e o 16º Grupamento de Bombeiro Militar de Teresópolis. Teresópolis situa-se na região serrana do Estado do Rio de Janeiro e propriamente este local que foi estudado é chamado de Serra dos Cavalos, compreende alguns bairros de Teresópolis: Carlos Guinle, Caxangá, Santa Cecília, Barroso, Rosário, Perpétuo, Jardim Meudon, Vale da Revolta, e várias dessas comunidades são comunidades carentes, vulneráveis a escorregamento de massa e incêndio florestal. Aqui nós temos um mapa do estado do Rio de Janeiro. Neste local está a cidade de Teresópolis, com as vizinhas Petrópolis e Nova Friburgo, e nós podemos ver aqui que tanto Teresópolis, Nova Friburgo como Petrópolis são cidades que possuem, de acordo com o DRM, o Departamento de Recursos Minerais do Serviço de Geologia do Estado do Rio de Janeiro, possuem um alto risco, muito alto risco de escorregamentos de terra. Aqui nós temos na cidade de Teresópolis, já é um mapa geológico, e podemos perceber que Teresópolis está formado praticamente por granitos e magnetitos,
que são estruturas, né, rochosas, que por cima dessa estrutura rochosa é que se situa a terra, a faixa de terra. E nessas áreas, com a presença desse tipo de rocha, nós temos uma faixa muito estreita de terra. Para a realização dessa pesquisa, nós utilizamos dados estatísticos de eventos de fogo em vegetação. Desde 2000 até 2019, fizemos levantamento bibliográfico sobre essa relação entre incêndios florestais e deslizamento de terra e também levantamos os casos de incêndios florestais plotados pelo nosso 16º grupamento de 2014 a 2019. Aqui nós temos um exemplo desse dado plotado, né? Temos o georreferenciamento de um evento e para cada evento desse que foi georreferenciado, nós temos data do evento, o turno em que ocorreu, o dia da semana, algumas especificações, as coordenadas. Para que serve isso? Para que nós fazemos isso, né? Para que nós tenhamos uma visão macro da real situação do nosso município e a partir daí nós podemos utilizar esses dados para levar as nossas notificações, levar os nossos grupos de prevenção até os locais que são realmente grupos locais de risco, né, de incêndio florestal. E aqui nós tivemos a possibilidade de detectar, né, esse evento de fogo em vegetação. Essa é uma imagem de satélite e conseguimos visualizar exatamente no momento em que ele estava ocorrendo. Por quê? Porque essa região já era uma região que nós já estávamos de olho nela por conta de todos esses eventos que tivemos em outros anos ao redor. Teresópolis também foi atingido pela grande tragédia de 2011, né, onde tivemos um grande índice pluviométrico num tempo muito curto e houve vários deslizamentos de terra. Muitas pessoas mesmo, mais centenas de pessoas morreram por conta desses deslizamentos de terra. Então é uma cidade assim bastante sentida nessa situação com relação aos deslizamentos, né? Nessa pesquisa que nós fizemos, nessa pesquisa bibliográfica, nós vimos vários autores que falam algo semelhante. Nós escolhemos uma autora e que ela diz o seguinte: com a destruição da camada superficial vegetativa dos solos, ficam mais vulneráveis a fenômenos de erosão e transporte provocados pelas águas pluviais, reduzindo também a sua permeabilidade. Com esse levantamento bibliográfico que nós fizemos, nós tivemos condições de ver que outros autores também pensaram aquilo que nós imaginamos, aquilo que foi o causador da nossa busca, da nossa pesquisa. Aqui é a Serra dos Cavalos, em pleno fogo, né, em fogo ativo, e aquelas comunidades às quais eu falei, elas se situam aqui nesse local onde está essa fumaça. Temos uma carta de risco remanescente do DRM, e nessa carta nós temos aqui em amarelo as cicatrizes de escorregamento de terra, em vermelho as possibilidades da iminência de escorregamento e em rosa e roxo aquele alto risco de escorregamento de terras. Aqui um recorte daquela fotografia anterior. Nós podemos ver aqui, né, a legenda que eu já falei e colocamos aqui nesses pontos de focos de incêndio, esse fogo, né, pequenininho, nós vemos locais que foram atingidos assim várias vezes por incêndios florestais. Nós podemos perceber que esses locais de risco iminente, de risco alto, de deslizamento de terra, vários deles são coincidentes com esses locais de eventos de fogo em vegetação frequentes. Aqui é um novo mapa, já não do DRM, mas da Terrai, que mostra também deslizamento de solo e lixo, solo e rocha. Aqui nós
colocamos por cima desse gráfico aqui, né, desse mapa, nós colocamos uma foto de satélite. Podemos ver na foto de satélite para facilitar, né, a visualização aqui de onde se situam esses riscos, né, esses pontos de risco de escorregamento. Aqui nós temos em cima a foto da Terrai, com a sobreposição da foto de satélite, e abaixo aquele mapa do DRM, e com as sobreposições dos eventos de fogo em vegetação. E nós podemos aqui comparar, né, e saber que acontece algo semelhante, né, no outro. Então, tanto o DRM quanto o mapa do Terrai, eles mostram pontos semelhantes de risco. Aqui nós temos uma foto de satélite também do bairro do Barroso, que também faz parte da Serra dos Cavalos. Em 2017 temos essa foto. 2017 foi um ano em que tivemos grandes incêndios nessa região. Em 2018 nós podemos ver aqui uma área importante de erosão, já no topo, e aqui nós temos já um afloramento rochoso por conta do desabamento, né, por conta do deslizamento de terra. Nessa foto nós podemos perceber a geografia, né, daqui da nossa região, e foi colocado sobre esse mapa, sobre essa imagem, né, aquele mapa de riscos para deslizamentos. Aqui nós fizemos uma aproximação maior, nós podemos ver aqui em amarelo as áreas de cicatrizes, em marrom aquelas áreas de grande erosão, né, de deslizamentos, e em vermelho o risco iminente de deslizamento. E aqui de uma forma mais aberta, né, e ampla para melhor visualização. Nessa foto, nós fizemos a colocação dos nossos dados plotados, do nosso georreferenciamento, de todos os eventos de fogo em vegetação dessa área, desde 2014 até 2019. Colocamos esses eventos sobre aquele mapa anterior. Então, aqui, onde tem número 4, eventos de 2014, 5, 2015, e assim sucessivamente. E nós percebemos que nessas áreas, em várias áreas onde temos risco determinado pelo DRM, alto risco de deslizamento, nós temos eventos de incêndios florestais nos anos anteriores. Dessa forma, diante disso que foi abordado, o Corpo de Bombeiros ele veio fazendo, durante esse período, todo um trabalho preventivo junto a essas comunidades, né? Encontros com moradores, conscientizando líderes e preparando multiplicadores para que essa informação, essa relação, essa possibilidade de que o incêndio florestal ele possa gerar ou possa aumentar a chance de gerar deslizamento de terra no período de chuvas, existe. Aqui nós temos fotos, né, de encontros nossos aqui no nosso grupamento, essas duas fotos em duas comunidades, e aqui uma visita à Serra dos Cavalos, né, uma atuação do Corpo de Bombeiros junto com a Defesa Civil de Teresópolis. A conclusão que nós tiramos, né, desse trabalho é que o trabalho preventivo realizado junto às comunidades, ele realmente leva, porque no nosso caso aqui ele levou a uma redução significativa do número de eventos de incêndios florestais nesse último ano, que foi o ano de 2019, e mais do que isso, essa constatação nos incentivou a permanecer com esse trabalho preventivo nessa área e com esse trabalho de busca através da ciência de se melhorar a qualidade de vida de toda a população. Esse ano, por conta da pandemia, nós não conseguimos fazer nossas ações presenciais, mas não deixamos de fazê-las e as fizemos através da internet, né, do nosso grupo chamado NAPCIF Online.
E é importante que a gente diga que ainda há muito a se fazer, mas importa que não se trata somente de deixar, o que nós queremos não é só deixar, né, um mundo melhor para as novas gerações, mas sim deixar gerações melhores para esse novo mundo, e daí a nossa preocupação em se trabalhar a prevenção. Muito obrigada. Thank you very much for your presentation. Now we are going to move on. After hearing participants from different nationalities, we have heard about the wildfire risks in United Kingdom, in Chile, in Brazil. And now we are going to move on to hear the presentation of the Professor Maria Luisa Chazamil from the University of Compostela in Spain. That is a presentation with Mr. Jeffrey Prestman, David Buttery, and Miss Julia Toza, lecturer of the University of York. And the presentation is entitled Law Enforcement Effects on Wildfires. The title of my presentation is Displacement or Diffusion of Intentional Wildfires by Law Enforcement Efforts, Evidence from Spain. We focus our work on intentional wildfires. Wildland managers devote significant resources to attend the consequences of this kind of fires. Intentional wildfires result in deaths, property and resource damages. A special concern exists around how this type of wildfires occur nearer to population and values at risk. Based on previous research, we know that arson is temporarily autoregressive, meaning that previous wildfires partially explain current counts of wildfires. It's also spatially autoregressive, and of course responds to weather and fuel conditions and presents stable patterns during days, across months or seasons. We theoretically frame our work on the Becker's economic theory of a crime. Based on this theory, a criminal compares expected costs to expected benefits. Expected costs are the probability of detection, arrest and conviction times, the value of the sanction imposed, while the expected benefits are the monetary value of the crime plus any non-monetary satisfaction the criminal receives. Law enforcement, measuring our study to arrest, is understood as a prevention measure to reduce wildfire occurrence which affects crime in one time or one place in different ways. Directly, through, for example, fines and incarceration, or indirectly through deterrence. But law enforcement could also lead to displacement or diffusion. As a case study, we select the autonomous region of Galicia in northwest Spain. In Spain, wildfires are a recurring phenomenon with 21,000 fires per year, burning 140,000 hectares on average. Almost half of fires in Spain occur in Galicia, even though the region represents just 6% of the Spanish area. A high percentage of these fires are intentional. Today, I want to present a brief overview of some of the research we have done so far. In the first paper, we propose three main key questions. Can we explain the dynamics of fire occurrence? Do law enforcement efforts help to explain wildfire occurrence? Can we detect serial and copycat behavior? Understanding serial behavior as someone who frequently sets fires, and copycat behavior when someone imitates criminal behavior. In this first work, we found that arrests reduce intentional fire setting. We also found distant effects that may be indicative of copycat effects.
as well as contiguous effects consistent with serial fire settings. In the second paper, we evaluate whether arrests reduce or merely spatio-temporally displace intentional wildfires. The effects of arrests can be very complex because they can remove a serial arsonist from the landscape and reduce future occurrences in the vicinity of the initial arrest. They may deter other local prospective fire setters from igniting future fires due to increased perceived arrest risks, and they may spatially displace future fires as fire setters seek out more distant locations where perceived arrest risks are lower. We propose in this work three main key questions. Do arrests affect the spatio-temporal distribution of intentional set future wildfires? Is there evidence for displacement or diffusion effects of law enforcement? Is there a significant relationship between fire setting and election cycles? We propose an empirical model based on the theory of routine activities of crime, using daily municipal data on the number of fires in Galicia from 1990 to 2014. The probability of occurrence of a fire in each municipality and each day during that period of time was explained through spatio-temporary lag arrests, the political and election cycle, seasonal and day indicators, and meteorological and socioeconomic factors. We found that all arrest variables are negatively related to fire setting. Therefore, our results do not provide support for the existence of a spatial displacement caused by one measure of law enforcement effort, the number of arrests. On the other hand, most variables representing the election cycle are positively related to fire setting. In fact, we found statistically significant relationships between fire setting and election cycles showing evidence of the political dimension of wildfire in Galicia. In relation to the effect of elections and arrests on intentional wildfires, distinguishing between intentional wildfires related to agricultural activities and non-agricultural activities, we found that across all types of intentional wildfires, the net effect of an election in Galicia is to increase the number of intentional wildfires. Second, agricultural fires are more elastically related to an arrest. It means that in dominated agricultural landscapes, arrests will yield larger wildfire reductions than in non-agricultural wildfire-dominated landscapes. Just to summarize, we present now our main conclusions. Intentional wildfires have regular temporal patterns that can be used to forecast. Law enforcement efforts, arrests in previous days, reduce the probability of fire occurrence. Arrests generate fire reductions both in the areas close to the arrest and in the following days. We detected that arrests may decrease intentional fires in nearby locations or later periods. We did not find displacement, which suggests that intentional fire offenders do not displace their criminal behavior to nearby locations or later periods as the risk of getting caught rise. We found that the election cycle is associated with an increase in the frequency of intentional wildfires. Our analysis highlights the complexity of social behavior, suggesting the existence of a political dimension in the occurrence of forest fires in Galicia. Thank
Thank you very much for your attention. Thank you very much for your presentation. We have just heard about the situation of wildfire risks in Spain. And now, after having communications from different countries, such as United Kingdom, Spain, Chile, Brazil, now I would like to know, where are you from? Where the participants are from? You are seeing now a poll with the questions: where do you come from? De onde está a assistir? And I would like you to choose an option for us to know where are our participants and panelists too. So please choose an option. While you are answering, I would like to add that in the you have a bar, you have a section on Zoom that has different buttons like participants, chat, Q&A, polling. So I would like you to put questions or to have your considerations, your thoughts about the presentations that you can put on the chat, on the Q&A, so that we can move to the debate. So now that you have answered to the poll, we see that we have 80% of participants from Portugal and other countries that are assisting this international conference, the International Congress, other participants 20%. Wow, it's great to see this. So, moving on, we have different corporations of prompters, we have different nationalities, and we have different speakers from different universities. I would like to initiate the debate, as we don't have questions yet. However, I would like to hear you with your considerations about the matter, about the issue of wildfire risks. We had heard that specific regions of different countries have more probability of wildfire risks. So, for example, in Spain, we heard that Galicia is the main region in Spain that has wildfires. In Chile, Valparaíso, Biobío, Araucanaí e Maule, and Maule are the main regions with wildfire risks. And we had the professor of Chile telling us that the location of houses in regions with a wide probability of wildfire is a problem without solution. So basically, I would say that the access and the territorial disorder are some of the issues that have to be solved. I would like to hear your opinion about all of these or other questions or debates that you would like to expose. You have the chat, you have the Q&A. You also can switch to turn on your camera and turn on your audio so that we can hear you with your questions. I'm going to talk also in Portuguese so that everybody understands me. Não sei se me estão a compreender e por isso vou então falar em português. Na barra inferior do Zoom tem então uma secção com diferentes botões, entre eles os participantes, o chat, Q&A, pode aparecer também bate-papo, e basta vocês clicarem no chat ou no Q&A ou no bate-papo e colocarem então as vossas questões. Estamos então num momento de debate e por isso gostava muito de ouvir as vossas questões ou as vossas opiniões sobre esta questão dos riscos de incêndio. Ouvimos participantes de diversos países, entre eles o Chile, o Reino Unido, Espanha também e o Brasil.
e temos também 80% dos participantes são de Portugal, e por isso seria interessante então termos aqui um debate relativamente ao que ouviram nestas sessões. Não sei se estão confortáveis com o inglês, mas podem colocar as questões no chat, no Q&A ou no bate-papo, ou então simplesmente ligarem as vossas câmaras e o vosso micro e colocarem as vossas questões. O que eu estava a fazer era aqui uma breve introdução, uma breve conclusão, digamos assim, ao tema do risco de incêndios a partir das apresentações que ouvimos. E eu, aquilo que disse em inglês foi que se verifica que há regiões de países onde há maior probabilidade de incêndio. Vimos que, por exemplo, em Espanha, a Galícia é uma região de elevada probabilidade de incêndio. Vimos que no Chile, aqui há diversas regiões, Valparaíso, Biobío, Araucanía e Maule são as principais regiões onde há incêndios. E entre os diversos motivos que os oradores nos apresentaram, podemos verificar que o acesso às casas é bastante difícil nestas regiões. Também temos aqui um problema de desordenamento territorial e que eu, enquanto portuguesa, diria que em Portugal também existe este desordenamento, mas gostava também de ouvir a vossa opinião. Este desordenamento territorial que, enfim, coloca uma série de casas em risco, não é? Por exemplo, casas em florestas, não é? Têm logo uma maior probabilidade de incêndio. Mas digam-me as vossas opiniões, deixem as vossas opiniões aqui no chat, no Q&A, no bate-papo, que são os botões que estão disponíveis na barra inferior aqui do Zoom, ou então simplesmente liguem os vossos microfones, liguem os vossos vídeos e estejam à vontade para colocar questões, portanto, porque já ouvimos todos os conferencistas e gostava então agora de ouvir a opinião dos nossos participantes. Aproveito para acrescentar que deixei no chat dois links. O link de acesso ao livro de resumos, onde vocês têm acesso aos e-mails dos oradores e aí podem colocar de forma anónima ou mais confidencial as vossas questões relativamente às apresentações que foram feitas. E depois deixei aqui um outro link, que é o link de acesso ao YouTube da Associação Riscos. A Associação Riscos, que é a principal organizadora deste Congresso Internacional de Riscos. E nesse vídeo do YouTube depois ficarão disponíveis os vídeos, das conferências, isto depois mais tarde. Então temos aqui uma questão, e agradeço desde já à doutora Carla Lopes a questão. Sabendo que a grande maioria dos incêndios é por ato criminoso, por que não começar a exigir um castigo severo aos incendiários? Diz uma grande questão que nos daria aqui pano para mangas. Será que há aqui algum participante que queira também responder a esta questão, já que não foi dirigida assim a ninguém particular? A doutora Carla, será que quer intervir ligando o seu microfone e o vídeo e intervém presencialmente, talvez até dando aqui um maior desenrolar desta sua opinião, desta sua questão? Não tem acesso ao microfone? Tem. O microfone está, se vocês moverem um bocadinho o rato do computador, vão ter acesso a uma barra inferior no Zoom. Exatamente. Então, movam só um bocadinho o rato e encontram logo uma barra inferior na parte do Zoom, no Zoom, e que tem diversos botões. Tem o microfone, que tendo um slash vermelho significa que está fechado. Depois tem o sinal do vídeo, tem também os participantes, o chat e o Q&A. O chat e o Q&A é para colocarem questões. Depois aqui o microfone. Podem ligar o microfone e falar. Se o nosso técnico, o Dr. Nuno,
conseguir ligar o microfone da doutora Carla Lopes, tanto melhor. Não sei se é possível. Já estamos aqui a ver a doutora Carla. Olá. Muito bom dia. Pois, eu vi pelas apresentações que praticamente todos os países dizem que é ato criminoso, né? E cada vez está a aumentar, e ainda por cima agora estão a utilizar, sabem que quando o tempo está perigoso para os incêndios vão ocorrer fazê-los, e agora até mesmo durante a noite, não é? Se estão a monitorizar à noite pensam que estão a dormir, né? A maior parte das pessoas, portanto, o fogo quando acorda já está muito avançado, e eu acho que com um castigo severo isto acabava-se. É porque geralmente apanham, vão para a cadeia, depois soltam outra vez, assim não dá. Eu penso que aqui também haverá o problema de conseguir perceber quem é que terá despolutado o incêndio, não é? Portanto, quem é que foi. Mas às vezes conseguem saber. Às vezes conseguem saber quem são. Eu espero que haja uma punição para essas pessoas. Espero que sim. Qualquer dia está nas cidades também a fazer. Está-se a aproximar, não tem ervas, vão para outros lados. Exatamente. E aqui agora este tema é preponderante, sobretudo porque estamos pelo menos em Portugal, não é? Estamos prestes a entrar no. Aliás, já estamos no outono. Depois vem o inverno e são, de facto, são alturas em que se tem de começar a pensar também na prevenção dos incêndios, ainda mais a sério. Apesar de ainda não estarmos, digamos assim, temos aqui outra participante, a doutora Adriana Azevedo, que fez uma comunicação. Bom dia. Bom dia, muito bom dia. Bom dia. Eu estou aqui em Teresópolis, no estado do Rio de Janeiro, no Brasil, e a pergunta da doutora Carla me fez abrir aqui para falar com vocês. O que nós estamos fazendo aqui, doutora Carla, aqui em Teresópolis, no 16º Grupamento de Bombeiro Militar, é o seguinte: nós fazemos um trabalho preventivo, um trabalho em educação junto às comunidades, para que essas comunidades elas entendam o que pode acontecer, né, entendam o risco desses incêndios. E nós fazemos um trabalho que vem de encontro à sua pergunta, que é um patrulhamento ostensivo. Tem os dias certos da semana em que nós saímos numa equipe integrada com o IMEA, que é um instituto, né, daqui, integrado com o ICMBio também. Então, vão representantes dessas instituições, além de nossos militares, né, e policiais também, policiais civis. Então, vão até os locais que nós temos georreferenciados como locais de grandes incêndios, assim, de frequentes incêndios florestais, e ao encontrarem um foco, né, de fumaça, eles vão até o local, chegam até a propriedade, autuam aquela pessoa da propriedade, fazem com que aquela pessoa apague aquela queimada que ela esteja fazendo, e dependendo do caso, essa pessoa, dependendo do tipo que for, né, da tipificação daquele incêndio, daquela colocação, essa pessoa é encaminhada até a delegacia e ela não somente é autuada, né? Nós já tivemos casos aqui em Teresópolis de pessoas que foram presas porque estavam causando incêndios em áreas que não poderiam de toda forma. Então, assim, no Brasil e aqui no estado do Rio de Janeiro, há essa legislação que proíbe, né, em alguns outros estados do Brasil, tem um período certo para proibição, né, um período em que se pode fazer queimada de forma segura e outro período não. Aqui no estado do Rio não é permitido.
Então, uma vez que não é permitido, tendo essa legislação que nos ampara, nós podemos fazer não só o trabalho preventivo, o trabalho educacional, mas também esse trabalho coercitivo, que de certa forma é educacional. Porque quando uma pessoa ela é autuada, quando ela é multada ou quando ela é presa por fazer algo, dificilmente ela vai repetir, né? Então, assim, aqui eu quis fazer essa colocação, espero assim, que tenha respondido, pelo menos na nossa realidade aqui de Teresópolis, no Rio de Janeiro. Portugal não é assim. Não, é interessante perceber que, como a medida de prevenção, não é punir alguém que cometeu um crime, não é? Porque depois os outros percebem que aquilo é incorreto e que se calhar não compensa, e espero mesmo que percebam que não compensa, neste caso, provocar incêndios. Então, é uma discussão muito interessante. Ainda temos tempo, se quiserem continuar, ainda temos 10 minutos até ao final da sessão, se quiserem continuar a colocar questões. Portanto, não recebi aqui mais questões no chat, nem no Q&A, nem no bate-papo. Mas se quiserem acrescentar outras opiniões ou outras discussões à temática, podem fazê-lo. Sempre que se está mau tempo, cuidado com os incêndios, vem sempre incêndios. E geralmente começam à noite. Quando dizem que está quase o rescaldo feito, pronto, lá vem outra vez. E o que é estranho é sempre à noite. Por isso é que eu acho que aqui devia haver um versículo, pronto, para ver se isto acaba, senão não se aguenta. Se eu posso dizer, é bom. É pena aqui também. Aqui nós temos essa realidade também, né? Geralmente esses incendiários, né, essas pessoas que colocam essas queimadas, em alguns casos não com o objetivo realmente de pegar uma grande área, mas com o objetivo de limpar um terreno. Né? Aqui nós temos essa área da região serrana, né, do estado do Rio de Janeiro, é uma região que produz, é uma região de agricultura, produz verduras, legumes para o estado inteiro e até para outros estados. Então, temos muitas propriedades, né? E algumas utilizam desse fogo para fazer essas queimadas e limpar terrenos, facilitar, baratear, né? Ficar menos custoso, né? Só que essas pessoas fazendo isso nesse período de grande estiagem, né, além de provocarem aquela fumaça, além de provocarem aquele incêndio, e além da possibilidade de o incêndio sair do controle daquela pessoa e atingir áreas muito maiores do que a esperada, né, nós temos esse ano, de forma muito especial, uma preocupação grande com esses incêndios por conta da Covid-19. Né? Nós temos trabalhos que já foram realizados. Temos trabalhos realizados que comprovam que a fumaça ela prejudica muito, né? Isso é natural, a fumaça vai prejudicar todo o aparelho respiratório. Então, se nós tivermos um ambiente em que está poluído por conta dessas queimadas nesse período de seca, nós teremos mais pessoas indo até os hospitais, mais pessoas enfrentando essas filas para serem atendidas, piorando ainda mais, aumentando a contaminação, né, pela Covid, o risco de contaminação pela Covid, e piorando o seu estado, né, o seu estado físico, né, o estado respiratório. Então, assim, esse ano a nossa preocupação foi muito grande por conta disso. Aqui é uma região fria, então, assim, no período nosso aqui de inverno, né, já é costume a gente ter muitas crianças e muitos idosos com problemas graves respiratórios. Então, assim, como nós não pudemos esse ano ir até as comunidades, fazer as nossas reuniões, nós inovamos, né, e fizemos, como eu falei na apresentação, fizemos um trabalho preventivo através da internet. E foi assim, foi um sucesso, porque
nós tivemos alunos, né, nesse curso, foi um curso de 4 semanas, e nós tivemos alunos não só aqui da nossa região, como do país inteiro, do Brasil inteiro, do Panamá, do Chile. Então, assim, nós vimos muita gente interessada nesse mesmo assunto, né? E nós falamos sobre incêndios florestais, falamos sobre essa questão de saúde e da prevenção. E foi assim, foi uma experiência muito interessante para nós. Será um outro trabalho, né, nosso, que, se Deus quiser, apresentaremos, né, no próximo congresso. Então, assim, realmente é um ponto que a doutora Carla estava falando, né? Realmente, achei interessante ela colocar o castigo severo, né? É a forma de colocação do português de Portugal, né? No nosso caso aqui, seria esse comprometimento, né, do Corpo de Bombeiros em fazer com que as pessoas se sintam responsáveis e sejam penalizadas caso elas façam aquilo que vai de encontro a tudo que a gente prega, né, que é não utilizar essas queimadas, que é não fazer isso de forma incorreta, de forma imprudente, né, de maneira que isso possa afetar outras pessoas. Acho que tudo é uma questão de respeito, né? Se o ser humano se respeitar e respeitar o outro, a gente evita tudo isso, né? Agradeço imenso a vossa participação, a participação de todos, quer dos conferencistas, quer dos participantes. Foi agora este debate, então eu também gostei bastante e trouxe aqui também um tema ainda mais pertinente, que é a questão do impacto dos incêndios no Covid, enfim, na situação do Covid, digamos assim, e acho que estamos todos um bocadinho preocupados com essa questão e, portanto, foi mesmo muito, muito bom ouvi-la. E também agradecer à doutora Carla por ter também colocado as suas questões e a todos os outros participantes que participaram então nesta sessão. Então, para encerrar a sessão, porque entretanto já chegámos ao tempo limite, voou, só avisar então que às 10h30, das 10h30 às 11h, temos então uma pausa para vocês também descansarem. E depois retomamos os trabalhos às 11h, das 11h ao meio-dia e meia, com a sessão, portanto, se calhar vou falar em inglês, porque a sessão em inglês. Portanto, with around from 11 o'clock, we have the round table 2 entitled Adaptation of Protection and Relief Operations of Climatic Oscillations. And if you access the link to webinar 1, you will hear the ICTS in supporting operational risk management by Professor Alexandre Tanya. And then on webinar 2, you will hear Professor José Ribeiro with a presentation entitled The Landslide of 19 November 2018 and the Rescue Operation at the Borba Quarry. You'll have everything on the program that you can access on the website. And I will add and underline that all the presentations will be available on the YouTube, RISCO's YouTube page, that which link is on the chat. So you can access the link on chat, or you can just search by RISCO's YouTube. Thank you very much for your participation and see you on the next session. Thank you a lot. Obrigada.